houvesse uma preocupação muito acentuada em manter a indissociabilidade entre ensino e pesquisa. A união do ensino com a pesquisa num clima de absoluta liberdade é o princípio básico que rege a universidade. Só é possível ensinar livremente o docente que livremente pesquisa, e só aprende livremente o aluno livremente associado à pesquisa honesta. Ainda tem um traço meio medieval, eu diria aí, nessa relação de uma tutoria do mestre sobre o aluno. Já o modelo americano segue outros caminhos condizentes com a própria história do Novo Mundo. A expansão universitária nos Estados Unidos ocorreu com uma rapidez espantosa no século XVII, a ponto de já figurar no século XVIII como o primeiro país em número de universidades. Preservando características dos modelos inglês e americano, foi, entretanto, adquirindo feições próprias sobre a poderosa e marcante influência do capitalismo. E aqui é onde a coisa pega. As universidades americanas, espelhando a sua instrumentalidade aos interesses do capital, constroem um modelo de ensino e pesquisa intimamente vinculado ao progresso econômico, do qual se torna instrumento e guia. Eu diria a sociologia, só para que a gente lembre, a Escola de Chicago, que é uma escola teórica que a gente trabalha no curso de Ciências Sociais e outros cursos, Geografia, Arquitetura e tudo mais, é uma prova da instrumentalidade da universidade, uma universidade para resolver problemas sociais. Esse modelo expande-se, consolidando-se com as seguintes características: a multiplicidade das instituições, a diversidade, o pragmatismo, a pesquisa, a democratização, a integração com o grau inferior, no caso a educação básica, a tradição familiar ou grupal, o mecenato e a formação moral. É bom a gente lembrar as histórias do mecenato, as universidades americanas. Ela tem essa figura dos ex-alunos, as associações de ex-alunos, como grandes mantenedores da universidade. Então, é uma figura que para nós ela soa praticamente estranha, né? No caso brasileiro, a história da universidade tem outro feitio. Derivado do sistema colonial que vigorou de 1500 a 1808, com a vinda da família real, o Brasil, mesmo com as escolas isoladas, o ensino superior esteve proibido de se implantar até 200 anos atrás. Isso se explica porque, na formação social escravista da colônia brasileira, não cabia qualquer sistema de educação para a reprodução e qualificação da força do trabalho, que naquele momento era a força do trabalho escrava. No topo da pirâmide social, a pequena e poderosa classe de proprietários e comerciantes obtinha as primeiras letras. No Brasil, em geral com seus preceptores, as novelas mostram muito isso, é bom para a gente lembrar, e depois mandavam seus filhos estudar em Portugal. Eu sempre digo que nós temos sim uma universidade desde o início, a Universidade de Coimbra. Ela só estava fora do território, mas ela foi mantida e até hoje é mantida com recursos excedentes oriundos da colônia Brasil. Daí a extrema lentidão da implantação, explicativa do fato de chegarmos à independência sem qualquer forma organizada de educação superior. Com a vinda da corte, as instituições criadas por Dom João VI, no âmbito do que se pode chamar de ensino superior, estavam, na sua grande maioria, diretamente articulada à preocupação com a defesa militar da colônia, tornada sede do governo português. Todo aquele conjunto de escolas criadas entre 1808 e 1850 estão voltados aos interesses da colônia. Engenharia, porque precisa de engenheiro militar, a marinha, a escola da marinha, a escola da saúde, para que se formem os médicos e cirurgiões militares. Ao longo do Primeiro e Segundo Império, a demanda pela constituição de uma universidade no país não desapareceu, sofrendo, porém, uma constante resistência por parte de distintos grupos, especialmente dos positivistas, o que parece um paradoxo. Nada menos de 42 projetos de universidades são apresentados a essa época, sendo, entretanto, sistematicamente recusados pelo governo e pelo parlamento. É preciso deter-se um pouco sobre as concepções subjacentes a algumas propostas encaminhadas contra ou a favor de uma universidade no país, pois, a meu ver, elas apontam para uma questão que é central para a sobrevivência dessa instituição e que hoje, mais do que nunca, se faz presente no âmbito do debate pedagógico. Um dos projetos no regime imperial, encaminhado por Justiniano José da Rocha, Assembleia Geral, é só um exemplo, propunha a criação de uma universidade, aspas, para controlar todo o sistema de ensino, tanto o setor público quanto o privado, conforme o paradigma da Universidade de Paris durante o governo de Napoleão. Dessa forma, o
do Estado sobre todo o ensino superior, além do caráter de universalidade que já aparece aqui nessa fala. Parece-me também sugestivo que a resistência colocada pelos positivistas à ideia de criação de uma universidade no Brasil se fizesse justamente em nome da liberdade do ensino, princípio utilizado para divulgar não só a retirada dos entraves legais, que impediu uma maior expansão da iniciativa privada no campo da educação e que, especialmente após 1870, começou a expandir-se como campo de ensino superior, mas também uma ciência livre de privilégios e da proteção do Estado. Proteção essa que só serviria para profaná-la nas palavras de Teixeira Mendes. Eu vou só fazer aqui o intervalo, porque isso lembra muito um discurso extremamente atual, inclusive, que esteve essa semana no editorial da Globo. Só para a gente atualizar como nós somos circulares nas nossas ideias. É significativo que, ao criar em 1937 a Universidade do Brasil, Capanema atribuiria a essa nova instituição justamente a finalidade, talvez primordial, de controle e padronização do ensino superior do país. Tal questão remete, por um lado, à discussão sobre as finalidades dessa instituição e, por outro, para a complicada relação entre a universidade e o Estado, tendo em vista que uma das suas demandas essenciais como instituição historicamente constituída tem sido a de autonomia, particularmente acadêmica, com relação às demais instituições da sociedade, especificamente com relação ao Estado. Ou seja, essa tensão da relação da universidade com o Estado, autonomia ou submissão, ela não é um assunto novo, ele é fundador da nossa Constituição enquanto instituição. Esta será a questão central do debate que se travará sobre a Universidade do Brasil ao longo dos anos de 1920 a 1950, quando a sua institucionalização se efetiva sobre nós. Eu estou tomando 1950, que é o período da Constituição e do relembramento de faculdades na Constituição do sistema de universidades federais do Brasil. A grande maioria é criada entre 1940 e 1950. A experiência republicana é permeada por disputas entre modelos de universidade, os quais representam imaginários presentes nas elites brasileiras. Os embates que ocorrem nesses 30 anos podem ser analisados através de dois projetos síntese, o de Anísio Teixeira e o de Fernando de Azevedo. O de Anísio Teixeira é conduzido pelo jornal O Estado de São Paulo, através de um inquérito, e o de Fernando de Azevedo pela Associação Brasileira de Educação, em 1921. O de Fernando de Azevedo acabava por referendar um determinado projeto de universidade que vai se concretizar em 1934 com a USP, o modelo USP, o modelo francês. Né? Um modelo francês não, um modelo de universidade com a presença francesa, que não é um modelo napoleônico. Tá? O segundo, embora também se propusesse a criação de um consenso em torno da questão da universidade, era muito mais representativo das diferentes concepções que atravessavam o debate em torno dessa questão e que se confrontavam no interior da própria associação. Estou falando da Associação Brasileira de Educação. Esses projetos representavam interesses fortemente estabelecidos no interior da classe dominante brasileira, ficando evidente que a essa altura o tema da universidade não atingia as camadas médias em fase de constituição e muito menos dos segmentos populares. A proposta sintetizada no Estatuto das Universidades Brasileiras, através da reforma de campus, em 1931, traz essa marca da ambiguidade em decorrência de um projeto conciliador. O projeto governamental é um projeto conciliador. Mas, a princípio, por que eu estou falando tudo isso? Porque é aí que nós temos o nascimento das faculdades de filosofia, e é o nosso território. Né? Então, essa inovação é o quê? Incluir as escolas que iriam compor a universidade, ou seja, como condição para se tornar universidade, a presença de uma faculdade de educação, ciências e letras, instituição meio híbrida, que deveria se constituir, por um lado, um órgão de alta cultura, ou de ciência pura e desinteressada, e por outro, ser, antes de tudo e eminentemente, um instituto de educação destinado a formar professores, especialmente para o ensino normal e secundário. A justificativa para esse caráter híbrido estava em que era preciso ter cautela e, ao se instalar pela primeira vez o Instituto de Alta Cultura, essa instituição não poderia ser organizada de uma vez e de forma exclusiva. Então, nascemos colados à alta cultura e à formação de professores. E é, até hoje, o nosso desafio. Como juntar essas coisas que, em alguns momentos, parecem
até inconciliável. Não acredito que seja, mas ela parece ser. Esse mesmo argumento era usado para justificar a tutela que se estabelecia por parte do governo federal sobre as instituições de ensino superior. No entanto, no interior da Associação Brasileira de Educação, travava-se uma luta pelo controle das entidades entre os católicos e um outro grupo de intelectuais na defesa do ensino laico. E essa é uma longa discussão que quem estuda a história da educação e a história do ensino superior, particularmente, tem muita coisa escrita. Eu sempre digo, nós derrubamos uma floresta de árvores para produzir muitas latas de tinta para escrever sobre esse tema. Né? Essa luta, né, que veio, né, esse grupo de intelectuais, aí, que são os laicos, que vieram a ser conhecidos como os pioneiros da educação nova, e que em 1932 lançaram um manifesto ao povo e ao governo, onde explicita o seu programa de reforma da educação, que aí sim incluía a criação das verdadeiras universidades. Aparece aqui nesse projeto a tridimensionalidade da universidade: produzir ciência, transmitir conhecimento aos educandos e divulgar à sociedade o conhecimento produzido. Nós temos isso na Constituição de 88, consolidada pela primeira vez em termos legais na Constituição, a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Nós falamos isso de uma forma natural, quase como se fosse sempre assim. Não, isso é muito novo no texto legal. As LDBs não falavam isso. É só a partir da Constituição de 88, lá no artigo 205 e 207, né, que é mais ou menos esse, que esse tema é trazido como texto de carta magna. Em linhas gerais, foi essa concepção que formou as duas experiências universitárias. A USP, em 1934, né, e que é a vinculada ao Fernando de Azevedo, e a Universidade do Distrito Federal, a Universidade do Brasil, o DF, né, e a gente tem as duas denominações, criada por Anísio Teixeira em 1935, a partir da experiência dele como secretário da Educação no Rio de Janeiro. Tá? Nesse caso, há um ponto de coincidência entre os dois projetos, que o desenvolvimento da pesquisa e dos altos estudos, que são os elementos de consenso entre os dois modelos, isso é central. Esse modelo ainda é um modelo vigente nas nossas universidades. E é esse modelo e esse consenso possível entre os intelectuais que permite que, a partir de 1950, a gente tenha o desenvolvimento da pós-graduação. Nesse modelo, eu diria assim, tem uma mão de ferro militar aí de origem, e é talvez um dos poucos modelos que sobreviveu de 1950 até hoje com pequenas modificações. É necessário estudar, inclusive, essa centralidade e esse domínio a partir de um grupo de intelectuais que passou no mundo, inclusive, a ditadura militar. Quais são as características que nós temos aí presentes? E por que também o consenso? E por que passou ileso? Primeiro, uma noção extremamente exclusivista, né, que a universidade é uma instituição social construída por e para as elites. Segundo, a constatação de que o discurso universalista e universalizante, cerne do conceito de universidade, é incompatível com a história colonial e imperial brasileira, cujo conceito dominante era a educação, como nós vimos, altamente excludente e pragmática, com forte viés instrumentalista e profissionalizante, ou seja, uma universidade que tem consenso, mas que lida com dissenso na sua concepção. No entanto, à medida que o país se urbaniza e penetra numa economia de mercado e numa sociedade de massa, o conceito de universidade, como vimos, se modifica, aproximando cada vez mais dos conceitos universais de universidade pelo mecanismo meritocrático de seleção. Até hoje, nós temos um mecanismo, talvez, em termos mundiais, um dos mais meritocráticos pelo nosso processo de seleção, coisa que foi superada em alguns países da América Latina, com seus problemas também. Mas o nosso mecanismo de vestibular talvez seja, como eu sempre digo, o vestibular é a joia da coroa de qualquer reitor. Tudo pode acontecer, menos quebrar o vestibular. A gente pode fazer greve, mas a gente faz o vestibular. É uma provocação aqui. Tá? Eu digo isso porque, pelo meu tempo na administração, sempre era a nossa questão. A greve vai, mas e o vestibular? A gente vai fazer o vestibular e vai fazer a formatura de medicina e direito. Né? Se a gente garantir isso, a gente pode fazer tudo mais, né, abaixo desses dois pontos. Imagino que aqui não seja muito diferente, mas para nós, uma universidade com mais de 100 anos, isso é um
valor que ninguém considera no Instituto. Tais constatações permitem-nos, nesse início do século XXI, trazer outros temas para a universidade, como, por exemplo, que eu não vou explorar aqui, mas que está na nossa agenda, a questão da universidade e a inclusão social. Bom, eu encerro aqui essa parte histórica, que eu já falei, uns 20 minutos aqui, e vou tentar analisar o tema dessa palestra. Tá? Eu retomo aqui a provocação do Pedro Dema, destacando que esse mesmo autor, ao mesmo tempo que ele faz uma crítica muito forte à estrutura vigente da universidade, ele aponta para a necessidade de uma relação mais linear entre educandos e educadores. Ele destaca também a pesquisa como fio condutor para esse processo. Enfatiza os espaços múltiplos de produção de informações e conhecimentos, principalmente incorporando as novas tecnologias e a realidade virtual que penetra, de fato, nas nossas práticas cotidianas de ensino e extensão. Eu sempre brinco, eu parei de lidar com o celular na sala de aula. Eu agora boto, todo mundo tem celular, vamos usar para fazer pesquisa. Já que eu não posso com ele, eu já li a Arte da Guerra, né? Então, já que eu não posso com o meu inimigo, eu ponho ele do meu lado e tento manter ele debaixo do meu olho. Ou seja, quem é professor do ensino básico sabe do que eu estou falando, como é complicado lidar com isso. E nós também, né, com os nossos alunos. Tá? E os alunos também sabem como é difícil aguentar uma aula de 4 horas, teórica, etc. Bom, esse discurso aqui, recorro, pela sua generalidade, pode ser acatado por todas as áreas de conhecimento. Toda essa fala do Pedro Dema, ele está falando da universidade. Mas o que me interessa é pensar aqui como que isso se desdobra nas humanidades, retomando a indissociabilidade já proposta na nossa Constituição e que também é a nossa bandeira de luta nas nossas práticas docentes, nas nossas reivindicações acadêmicas e científicas, nas nossas reivindicações trabalhistas e políticas. Essa questão da indissociabilidade é a nossa bandeira. Começamos por delimitar o que pertence às humanidades. Eu acho que sempre é bom a gente lembrar do conceito. As artes, a literatura, a filosofia, as ciências sociais e políticas, a história e mesmo o direito, a psicologia e a antropologia. Podemos incluir aqui também a economia. Na nossa universidade inclui inclusive turismo, design e comunicação social. Então esse é um conceito difuso, mas a gente entende que são a ação dessa grande área, cujos limites eles não são muito claros. As humanidades é tudo aquilo que não é tecnologia e não é ciências da saúde. Tá? Tudo mais cabe nas humanidades, aí vai depender do recorte. Né? Eu diria, as ciências sociais aplicadas, de alguma forma, ela é um braço aplicado e operacional das ciências sociais. Né? Agora, qual é a nossa ação? Ela está na possibilidade de que a gente possa ter uma formação horizontal para o saber fazer, para o comportar-se, para o ser. Mas, de forma alguma, essa posição das humanidades pode estar desarticulada das demais áreas de conhecimento. Eu recorro aqui também a uma discussão da Marilena Chauí, que é uma autora polêmica, uma filósofa, que não foge da luta, muitas vezes é chamada de anacrônica, mas eu acho que ela continua no alto da sua idade como uma pensadora importante, tá? Em que ela analisa a crise da USP, crise longa. Quem acompanha a imprensa, essa crise da USP tem pelo menos 10 anos assim, de várias questões, também tem sido objeto de editoriais muito pesados no sentido do fechamento da USP e outras coisas, e uma defesa muito grande dos seus intelectuais para o modelo USP. Ela vai destacar nessa sua análise, e é um artigo muito provocador, que ele se chama As Humanidades contra o Humanismo. Ela vai destacar nessa sua análise uma extrema similaridade entre os documentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a LDB, com as suas imensas emendas, os documentos da reitoria da USP e também os documentos da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras. Todos, sem exceção, fazem uma análise da universidade a partir dos seguintes eixos. Polêmico. Primeiro, o custo-benefício, em que se aponta que a universidade tem custo muito alto para pequeno benefício. Tudo isso altamente discutível. O que é pequeno benefício? O outro eixo é da inoperância. E aí o que é apontado como inoperância? Que a qualidade do ensino é baixa. Qual é o indicador também de qualidade do
segurança é o alto índice de evasão. E o terceiro, o alto custo com o pessoal, né? Isso é, docentes e técnicos custa muito caro e aí sobra pouco dinheiro para investimento em infraestrutura. Ou seja, por trás desse discurso tem uma imensa desconfiança da universidade. O BID, né? Aí ela retoma esse documento do BID também como um corolário dos dois primeiros, né? Do custo-benefício da inoperância, que é a incapacidade das universidades latino-americanas de enfrentar a questão, que todos nós conhecemos essa questão, recompensa-punição, entre aspas. Ou seja, não conseguimos, por esse diagnóstico, criar um bom sistema de recompensas pela produtividade e a punição pela improdutividade. E aqui, desculpe o termo, o cacete é nas associações docentes, nos sindicatos docentes, na discussão da isonomia e etc. Essa batalha que nós sabemos, tanto os professores da rede básica, na PP Sindicato, como nas universidades, nos nossos sindicatos, e nós temos no caso das federais, uma ANDES extremamente combativa nesse discurso. O que se oculta nesse tipo de diagnóstico é uma profunda desconfiança do modelo de universidade que adotamos. Vou só aqui fazer um parênteses e lembrar de uma questão. Se fala muito da universidade americana, né, que tem um alto índice de produtividade, das universidades mais produtivas do mundo. Né? Nos rankings elas estão sempre as primeiras. A gente esquece que elas são universidades que têm no máximo, né, as maiores americanas, 22 mil alunos. Porque eles têm um sistema de colleges que atende a massa de estudantes. Só vão para essas universidades o creme do creme, né? Como a gente diz aí numa linguagem mais rural, a primeira manteiga do leite. Só vai para aí. Tanto é que quando um aluno brasileiro consegue entrar numa universidade dessa, é motivo de notícia na imprensa, na Globo. Né? Sai na Gazeta do Povo, sai na Globo, e o aluno, ainda mais se for um aluno que era pobre, negro, mulher, então aí é o máximo, né? A exceção para confirmar a regra que o nosso lugar não é lá. Né? Então, essa é uma questão. Nosso modelo é um modelo de universidade de massas e nos últimos anos, mesmo com a crise dos anos 90, a opção política do Brasil foi fazer uma universidade de massas. A USP tem mais de 100 mil alunos, a Federal do Paraná tem 40 mil, e é uma universidade de porte médio. O sistema universitário público do Estado, até 2011, quando eu era do Conselho Estadual de Educação, possuía mais de 100 mil alunos. Isso é uma universidade de massa. Isso custa, sim, e não tem por que não custar. Então, essa desconfiança é o que está por detrás dos diagnósticos. E diagnóstico, nós que somos pesquisadores sabemos, a gente escolhe o indicador e aí a gente estabelece o arbitrário. Dependendo do indicador que eu escolho, eu tenho um resultado. A minha resposta depende da pergunta. Então, se eu escolho um tipo de indicador, eu vou ter um tipo de resultado. Nós respondemos, como governo brasileiro, aos indicadores solicitados pelas agências multilaterais. Portanto, já a partir da pergunta, a resposta que nós damos já está dada. Ou seja, nós vamos responder informações sobre o custo-benefício, que vai ser baixo, tá? Vai ser um custo alto com benefício baixo. Nós seremos inoperantes, tá? E somos incapazes ou medrosos a estabelecer sistemas claros de recompensa e punição. Então, para meia dúzia de professores incompetentes, a gente pune todos os professores altamente produtivos. Acho que essa é a questão. Então, mas o que está nesse cenário que o Pedro Demo me ajuda a pensar aqui, que é a Marilena Chauí? Eu tenho que entrar no tema que é o quase ad náusea, né? Porque a gente sempre tem que falar dele, que é a questão do contexto da universidade no neoliberalismo. Né? Então, a nossa universidade, como qualquer outra instituição social, família, igreja, tudo, está inserida nessa forma contemporânea do capitalismo, convencionalmente denominado neoliberalismo, que tem como peculiaridade reduzir a política a simples mecanismos econômicos e não a operação geral das forças econômicas. Os economistas entendem essa diferença. As forças econômicas passam por todas as dimensões. Quando nós falamos em simples mecanismos econômicos, nós estamos falando da capacidade pura e simples do mercado. A Marilena Chauí traz uma explicação do que é essa questão e eu vou aqui me permitir fazer uma longa citação dela. Diz ela: isso significa que ocorre a redução do político aos mecanismos diretos da economia
reduzir a economia à finança como jogo do mercado e considerá-lo, primeiro, como ponto final da história humana. Segundo, a fatalidade como se não houvesse outro caminho, ele é a fatalidade necessária. E terceiro, como consequência, naturalizar a situação contemporânea do capitalismo de tal forma que a desestruturação que esse modo de funcionamento do capital provocou, que ele produziu no interior da luta de classes com respeito às formas de organização e referências da classe trabalhadora também sejam naturalizadas. Continuando a citação. Essa postura consiste em fazer com que